estou aqui com a minha cultura de kefir de água. Eu acabei de fazer a troca, então eu estava fermentando nesse pote. Esse é um pote que eu reaproveitei de azeitona. Ele consegue fermentar 500 ml, ainda sobra um espaço. E aqui está a cultura. Ela está bem clarinha, pois estava em demerara. E note que os grãos dessa cultura, eles estão pequenos. Eu fui utilizando o açúcar demerara e também acabei deixando fermentar um pouco a mais. Vou colocar aqui no fundo um pouco mais escuro. Eu acabei deixando fermentar um pouco a mais. Então os grãos, tem muito grãos. A fermentação é intensa, só que os grãos estão pequenos, mas está uniforme. Isso é bom e também eles estão gelatinosos, não estão opacos. E o que eu quero fazer agora? Eu quero dar início a um experimento que eu já fiz anteriormente, que é pegar um grãozinho dessa cultura de kefir e ver a multiplicação, formar uma nova cultura a partir de um grãozinho. Então eu estava utilizando esse pote, por enquanto eu vou dar um tempo, porque se eu vou utilizar um grãozinho para formar uma cultura, não faz sentido eu utilizar 500 ml de líquido ou mesmo um pote tão grande. Então eu vou utilizar um pote menor e vou começar com 50 ml. Como a quantidade de micro-organismos vai ser pequeno para fermentar nesse meio, eu vou utilizar um volume pequeno de água e também de açúcar. Eu vou utilizar o açúcar mascavo, não vou utilizar o demerara, porque a gente sabe aí que o açúcar mascavo, rapadura ou caldo de cana tem mais nutrientes do que o demerara. Então eu vou colocar uma colherzinha das de café em 50 ml de água, dissolver, e esse vai ser o meu meio de fermentação inicial para esse grãozinho. E aí eu poderia escaldar esse açúcar, mas ele está bem sequinho. E agora eu vou dissolver. Mas aí vão me perguntar, mas não vai ficar doce? A ideia desse início é justamente que não falte alimento para esse grãozinho se desenvolver, ou para a cultura se desenvolver. Então aqui eu vou estar trabalhando com um pouco de excesso de açúcar, para que sobre alimento, para que os micro-organismos não passem aí uma necessidade. E também eu não posso trabalhar no excesso, porque o excesso também dificulta aí, o crescimento dos micro-organismos. Então, aqui eu estou trabalhando com uma colher rasa, daria aí em torno de 5% ou um pouco mais de 5% de açúcar para essa fermentação. Então, aqui o meio de fermentação está pronto. E agora eu vou pegar um grãozinho. Aqui, olha, eu vou pegar aqui a cultura. Não sei como que está o foco, mas dá para ver que os grãos estão pequenos, mas gelatinosos. Então, eu vou pegar aqui um grãozinho. Vamos ver se eu consigo pegar. Não vou pegar nem um muito pequeno, nem um maior. Quem pretende ter uma cultura, fazer com que a cultura cresça, pega os grãozinhos maiores, que a fermentação tende a ser um pouco mais lenta, mas peguem os maiores para incentivar ou para fazer com que eles continuem maiores. Então aqui, ó, peguei um grãozinho, não sei se está dando para ver, mas esse um grãozinho, vou colocar para fermentar, e a partir de agora eu vou fazer as trocas a cada 24 horas e vou tirar uma foto todos os dias para que eu consiga comparar e ver quando que começou a multiplicar, como que foi multiplicando, até chegar aí talvez no volume de 500 ml ou 1 litro, não sei quanto tempo isso vai demorar, mas eu vou tirar uma foto todos os dias e depois eu pretendo montar um vídeo com essas fotos dia a dia para conseguir ter esse avanço. E esse resto aqui eu vou guardar, vou colocar no Ziploc e armazenar na geladeira, porque caso aconteça de contaminar, de não fermentar, eu tenho aí grãos reservas. Então, dando início aí a esse experimento de um grãozinho de kefir para formar uma nova cultura. É um experimento interessante, eu recomendo que quem tem fermentação faça isso, de repicando a sua fermentação ou replicando, pegue o seu fermento e comece aumentando os volumes, comece de volume pequeno e vai aumentando para ver como que ele se comporta, porque daí você começa a entender quanto tempo demora, quando passa a fermentação, quando não passa, quando não chega no ponto. Então é um aprendizado. Aqui o meu objetivo é ver quanto tempo demora
para essa amostra de kefir de água, para essa cultura se multiplicar. E como vai ser a multiplicação? Se vai ser uma multiplicação intensa ou mais lenta? Eu creio que aqui, vai ser mais lenta. Eu estou morando em Goiânia, que é cerrado, é um clima quente. Eu creio que a fermentação vai ser intensa, mas a multiplicação vai ser lenta. Mas é o que eu espero observar. E aí eu vou olhando todo dia para ver o que acontece.